Bem-vindos ao ambiente de estudos do Mediaula. A aula hoje é de ginecologia e nós vamos começar com planejamento familiar, um tema muito amplo e muito cobrado em provas. Meu nome é Marina Neves, eu fiz a minha graduação em medicina pela UFMG e a minha residência médica pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Antigamente, as famílias eram muito grandes, por questões hoje em dia muito sociais, econômicas e até mudanças no comportamento da mulher. O planejamento familiar ele é cada vez mais importante e é garantido por lei no Brasil. Muitas vezes a gravidez ela é tida como uma punição para a mulher, esse aqui é até uma charge, mas na verdade o planejamento familiar, por lei no Brasil, ele é garantido para o casal. E a gente tem várias formas, vários métodos de prevenir a gravidez. A gente pode dividir em termos de eficácia, pode dividir por via de administração. Aqui, basicamente, eu vou dividir em métodos hormonais, que estão nesses slides, e métodos não hormonais. Nós vamos falar dos mais importantes. Os métodos hormonais são os hormonais orais, seja a pílula combinada, né? Aquela pílula, toda vez que a gente fala em contracepção hormonal combinada, nós estamos falando em métodos que têm estrogênio e progesterona. A minipílula é um nome antigo, mas é a pílula que utiliza apenas progesterona, ou pílula de progestágeno, é a mesma coisa. Os hormonais vaginais, o anel. Os hormonais injetáveis, o mensal, que é combinado, sempre tem estrogênio e progesterona. E de toda forma, a via de administração, né, de anticoncepcionais hormonais combinados, seja oral, adesivo, injetável, anel, ela muda, mas muda muito pouco a questão de critério de elegibilidade, como nós vamos ver. Nós temos os hormonais injetáveis do trimestral, que é o acetato de medroxiprogesterona, ou Depo-Provera, que tem só progesterona. Temos o DIU de levonorgestrel, é um DIU, mas é hormonal. O implante subdérmico, que dura 3 anos, a marca comercializada no Brasil é Implanon. O adesivo transdérmico, ou EVRA, e a contracepção de emergência. Hoje em dia a gente utiliza progesterona, o levonorgestrel numa dose maior, mas houve uma época em que ela era combinada. E temos os métodos não hormonais, o preservativo masculino, o preservativo feminino, o diafragma ou esponja, a esponja não é vendida no Brasil, os métodos comportamentais, né, abstinência periódica ou tabelinha, o método de Billings ou método de muco cervical, a temperatura corporal, baseado no fato de que após a ovulação a nossa temperatura basal ela sobe, o uso de espermicidas, a vasectomia, salpingotripsia, que são métodos cirúrgicos regidos por lei, a gente vai ver. O DIU de cobre, 350, eu coloquei aqui o 358A, que é o DIU de cobre que dura 10 anos, que é o mais comum. Hoje nós temos outros tipos de DIU no mercado, DIU que dura 5 anos, DIU de cobre e prata. O DIU de cobre e prata é uma novidade, até hoje nós não conseguimos demonstrar vantagens em relação ao DIU de cobre em termos de quantidade de sangramento, porque até o momento nós não temos estudos controlados, randomizados, comparando os dois tipos de DIU, isso é verdade. E a lactação amenorreia, que é a amamentação como método contraceptivo, era muito usado antigamente. Nós vamos falar delas também, nós vamos falar dos principais. Tanto que essa aula foi dividida em duas, porque ela é muito grande. O índice de Peele, falando de eficácia, o índice de Peele é o número de gestações por 100 mulheres por ano para cada método. Então, nós temos os métodos de sempre alta eficácia, e aí, vasectomia, injetável trimestral, injetável mensal, a ligadura, o DIU de cobre, a mini pílula na lactação, que aí ela é de muito alta eficácia, o Implanon e o Mirena. Observe que aqui a pílula oral, que é uma coisa muito prescrita no Brasil, ela não entra, tá? Aqui a mini pílula na mulher amamentando. E temos o uso rotineiro e o uso consistente. Claro que o uso rotineiro, de algumas coisas que dependam da disciplina da pessoa, ele tem um índice de falha maior. Por exemplo, mini pílula na lactação, uma em cada 100 mulheres podem engravidar no ano com uso rotineiro. O uso consistente é 0,5, porque aí realmente é um uso correto, sem esquecer, sem atrasar.
e sem interação medicamentosa, né? Alguns métodos não vão ter a menor diferença, por exemplo, um Mirena ou um Implanon, porque isso não depende de nenhum tipo de comportamento. Lembrando, gente, que vasectomia e ligadura tem taxa de falha. É muito comum a gente ser procurado em consultório ou até mesmo em pacientes do Sistema Único de Saúde e que elas falam assim, não, mas aí não tem perigo não, né? A gente fala assim, não, tem. Nenhum método contraceptivo é 100%. A gente tem os métodos de alta eficácia quando usada corretamente, mas são considerados de média eficácia. Então, a lactação amenorreia nos primeiros 6 meses, o uso corretíssimo te dá uma taxa de falha de 0,5%, mas o uso real, 2%, que é considerado alto. Por isso que a gente sempre aconselha as pacientes no puerpério, o aconselhamento e saber prescrever contracepção no puerpério e durante a amamentação, mesmo que exclusiva nos primeiros 6 meses, é muito importante. E a pílula combinada, olha só, o uso rotineiro de 6 a 8 pacientes podem falhar e o uso consistente correto 0,1. A eficácia é muito alta desde que você use corretamente. Bom, métodos de baixa eficácia ou média eficácia quando utilizados muito corretamente. Então, geralmente, os métodos de barreira e comportamentais, então, preservativo masculino, diafragma, abstinência periódica, a tabelinha, preservativo feminino e espermicida. E isso é muito importante porque algumas pacientes, gente, não podem engravidar. Muitas pacientes têm comorbidades ou já têm prole definida, não querem ter outro filho. Evitar a gravidez é uma das coisas mais importantes. Isso evita o número de gravidezes indesejadas, de abortamentos provocados e de consequências para a saúde para a mulher. Em clínica médica, a gente tem diversas comorbidades e é muito comum, às vezes, a gente ver uma paciente acompanhada em ambulatório e especializado por uma determinada comorbidade, seja ela cardiovascular, seja ela urinária, seja ela neurológica, e grave. E aí esquecem que essa mulher é engravida. Às vezes, paciente com câncer engravidando e esquecem que essa pessoa tem que ter acesso a um método contraceptivo eficaz e que seja compatível, né, que não prejudique o tratamento ou que não atrapalhe em nada a sua comorbidade. E por isso, a Organização Mundial de Saúde publicou em 2009, é a última publicação, porque isso é atualizado mais ou menos a cada 5 anos, os critérios de elegibilidade da OMS. Está disponível no site da OMS, você pode consultar, em que você tem tabelas para as comorbidades e o critério de elegibilidade para todos os métodos contraceptivos, anticoncepcionais orais, combinados, os injetáveis, as pílulas de progestágeno, o Dilmirena, o injetável trimestral, todos os métodos e o critério de elegibilidade. O que é isso? É atribuído uma nota para uma determinada comorbidade e um determinado método contraceptivo. Então, por exemplo, quando OMS 1 significa que aquela condição não existe nenhuma restrição ao uso do método. Por exemplo, paciente jovem, 18 anos, sem comorbidade, quer usar anticoncepcional oral. Sabe qual que é a categoria OMS? 1. Ela não tem nenhuma contraindicação, porque ela não tem nenhum problema de saúde. OMS 2 são condições nas quais as vantagens do método geralmente sobrepõem aos riscos teóricos ou comprovados. Então, geralmente, quando o critério de elegibilidade ele é 1 ou 2, é um método liberado, pode usar sem problemas. Ao contrário dos critérios de elegibilidade 3 ou 4. 3 são condições nas quais os riscos teóricos da exposição àquele método, aquele hormônio, aquele DIU, né, ou comprovados, geralmente se sobrepõem às vantagens do uso do método. Então, não usar, pensar em outra coisa. OMS 4, condição na qual temos um risco inaceitável, o método ele é totalmente contraindicado. Essas duas condições vocês têm que saber para os principais problemas, e nós vamos trabalhar isso na aula, o que mais cai em prova. Porque o que não pode fazer em prova é prescrever uma coisa que não vai dar certo, que vai dar problema. Nós vamos começar a falar sobre contracepção hormonal combinada. No Brasil é o que a gente mais usa juntamente com o DIU. Né, disponível na rede pública é o DIU de cobre, em consultório hoje em dia a gente coloca muito o DIU Mirena, em algumas prefeituras o Mirena ele já tem sido liberado. Contracepção hormonal combinada, quando a gente fala, são todas as formulações que contêm estrogênio e progesterona na sua fórmula, seja a pílula, seja o injetável mensal, seja o adesivo, seja o anel.
Pílula, a gente tem de várias formas. Na maioria das vezes são aquelas que têm 21 comprimidos, 3 semanas, então a paciente toma 21 dias e para 7. A gente tem algumas pílulas de mais baixa dosagem que a paciente toma 24 dias e para 4, e algumas vêm com placebo para que elas usem continuamente. Algumas têm inclusive hormônio, 28 comprimidos com hormônio para a paciente não menstruar. Muitas vezes a gente utiliza para quem menstrua muito ou tem muita cólica. O anel vaginal. O primeiro anel vaginal, assim como quando a gente inicia os métodos, uma pílula, a gente coloca no primeiro dia da menstruação, deixa 3 semanas e tira por 7 dias. Então é como se fosse uma pílula contraceptiva mesmo, só que a via de administração é vaginal, com a vantagem teórica e até para algumas comorbidades de não ter o metabolismo de primeira passagem e de uma menor taxa de esquecimento. Nós temos o injetável mensal. Ele às vezes não dá um bom controle de ciclo, às vezes pode dar mais spotting que a pílula, e uma vez injetado você não tem como suspender, porque apresentar um efeito colateral à pílula é só suspender. O injetável ele fica ali um mês. Mas tem uma vantagem muito grande, você vai lá uma vez por mês e aplica. No caso dessa marca, que é o Mesigina, ela é aplicada no primeiro dia da menstruação, né, a primeira dose, e a partir daí toda data fixa, de 30 em 30 dias, com uma tolerância de mais ou menos 3 dias. A gente tem uma outra marca muito famosa, que é o Perlutan, que é aplicado no 8º dia do ciclo. Na verdade, essa mulher que está tomando anticoncepcional, ela não tem muito ciclo, né, porque ela não menstrua, então ela não tem aquelas curvas de ciclo menstrual como a gente estuda. O mecanismo de ação da contracepção hormonal combinada é justamente a inibição da ovulação. Mas no 8º dia, considerando que o primeiro é o dia que a menstruação desceu. Então, a menstruação desce, ela conta 8 dias, aplica o Perlutan. E nós temos o adesivo, que assim como o anel, você vem a caixinha vem com 3, você coloca um por semana e fica uma semana sem para menstruar. Ah, mas posso usar contínuo? Pode, assim como a gente pode usar pílula anticoncepcional contínua para não menstruar, principalmente em pacientes com endometriose ou que têm algum distúrbio menstrual mais grave ou que simplesmente não querem menstruar. Bom, a contracepção hormonal combinada, ela é variada. O principal, os estrogênios, o que eu coloco aqui são os estrogênios que a gente usa na contracepção hormonal combinada oral. Você vai ver que 99,9% dos anticoncepcionais orais, ele tem etinil e estradiol. Etinil e estradiol mais alguma coisa, alguma progesterona, enfim. Etinil e estradiol, ele é o estrogênio das pílulas. A gente tem hoje algumas pílulas com valerato de estradiol, e veio um marketing muito grande quando foi lançado, que era um estrogênio natural, porém não provou nenhuma vantagem clinicamente significativa. Por exemplo, a pílula com valerato de estradiol pode ser usada por pacientes com risco para trombose. Não, não pode. Os critérios de elegibilidade são os mesmos. Nas vias parenterais, por exemplo, anel e adesivo tem etinil e estradiol, mas nós temos outros ésteres de estradiol que são utilizados nos injetáveis, como o valerato, o enantato e o ciprianato de estradiol. E os progestágenos, e aí é muito interessante que nós vamos ver sobre os benefícios não contraceptivos dos anticoncepcionais. Às vezes a gente passa anticoncepcional para paciente que já fez laqueadura, às vezes a gente passa anticoncepcional para adolescente, para controle de acne. Então, controle de ciclo menstrual também é feito com anticoncepcional, não é só para prevenir gestação. Nós temos os progestágenos derivados da 17-hidroxiprogesterona, que é a ciproterona, a clomardinona e a medroxiprogesterona. 19-norprogesterona, grande quantidade de marcas, o levonorgestrel, o gestodeno, o desogestrel, o norgestimato, o norogestromina, que é do adesivo, e os derivados da espironolactona, que tem uma atividade mineralocorticoide, que é a drospirenona. E esses progestágenos, algum deles tem atividade antiandrogênica importante. Por isso são importantes no tratamento de acne e no controle dos sintomas androgênicos da síndrome de ovário policístico. Eu posso citar aqui a ciproterona, a clormadinona e a drospirenona. Então, quando os anticoncepcionais começaram, eles chegavam a ter 1 miligrama de etinil estradiol. E aí,
a quantidade de trombose era muito grande. Essa dose foi reduzindo até a gente considerar os anticoncepcionais de baixa dosagem. São aqueles que têm menos de 50 microgramas dessa substância. Hoje em dia, os anticoncepcionais disponíveis geralmente têm de 30 para baixo. E de 30 para baixo, é importante a gente saber que nós não conseguimos comprovar nenhum benefício clínico importante ou que mudasse a elegibilidade do método. Então, é muito comum você atender e falar assim: eu usava um anticoncepcional X que tinha 30, agora eu passei por um com menos hormônio, que é o de 20. Bom, teoricamente melhor, mas clinicamente ainda não demonstrado. Estão lá na mesma elegibilidade. Paciente tem enxaqueca com aura, então eu vou passar um bem baixinho de 15 microgramas de etinilestradiol. Não, você não pode passar etinilestradiol para ela de jeito nenhum. Então, só para falar do conceito de baixa dose e para saber que abaixo de 50 microgramas, que a gente nem tem no mercado mais, a gente tem de 30 para baixo, não faz diferença. Anticoncepcional oral, a gente tem os monofásicos, que é a maioria, que as pílulas têm a mesma quantidade de estrogênio e progesterona. Temos uma ou duas marcas de bifásico hoje em dia no mercado, em que você tem uma quantidade de progesterona e estrogênio maior na segunda metade da cartela, mimetizando um ciclo menstrual. Isso às vezes dá um pouco de vantagem nas pacientes que têm spotting no fim da cartela antes de menstruar. E temos os trifásicos também, que mimetizam o ciclo menstrual, mas que às vezes dá um pouco de bagunça quando a paciente esquece de tomar a pílula, porque cada uma é de uma cor e isso às vezes para ela é um pouco mais difícil. Em termos de vantagem contraceptiva, eficácia, mesma coisa para todos, independente de monofásico, bifásico ou trifásico. Bom, questão PSU de Minas Gerais, o processo de seleção unificada de 2016. Nas últimas décadas, e aí bem falando sobre isso, a dosagem do componente de estrogênio dos anticoncepcionais orais combinados teve uma queda muito grande, minimizando alguns efeitos colaterais. E isso com as quedas grandes. Essa alteração na composição dos anticoncepcionais orais aumentou a incidência de algum dos eventos abaixo. Então, pensando um pouquinho, os sangramentos de escape. Quando você diminui a dose de estrogênio, você pode deixar com que o efeito progestacional ele prevaleça, e isso faz com que a paciente possa ter um afinamento de endométrio, e por isso que o anticoncepcional dá escape. A paciente vem aterrorizada, achando que vai engravidar por causa disso. Mas sangramento de escape usando pílula não é sinal de falha. Muito pelo contrário, ele está funcionando. Isso é um efeito colateral comum. Agora, algumas coisas são inaceitáveis. Aumentou a taxa de gravidez? Não. Vigilância sanitária nenhuma aprovaria uma medicação que acontecesse isso. As complicações tromboembólicas? Bom, diminuindo de 1 miligrama para 50, isso diminuiu mesmo. E os sintomas pré-menstruais também não aumentaram. Então, qualquer pílula pode ser utilizada para auxílio, né, no controle dos sintomas da TPM. E a contracepção hormonal combinada, como foi dito, o mecanismo de ação é a inibição da ovulação, e a gente não usa só para evitar filho. A gente usa para controle do ciclo, controle de fluxo e dismenorreia, melhora demais. É muito comum você passar, às vezes, para uma adolescente, não tem nem vida sexual ativa e utiliza o anticoncepcional porque está tendo menstruação irregular, ou porque menstrua muito e está anêmica, ou porque tem muita cólica. Proteção contra câncer de endométrio e ovário, isso é comprovado. Melhora de artrite reumatoide, menor incidência de DIP, por quê? Inibem a ovulação, mas também espessam o muco cervical. Então, de certa forma, poderia evitar a ascendência bacteriana. Aumento da densidade óssea, isso é muito discutível. As pílulas de muito, muito baixa dosagem, 0,15 microgramas de etinilestradiol, por exemplo, utilizados por muito tempo em adolescentes, talvez, isso já foi questionado, poderiam diminuir o ganho de massa óssea delas. Mas, de uma maneira geral, você tem um aumento de densidade. Benefício em acne e surtismo, algumas formulações, dependendo da progesterona que você escolhe. Quando você escolhe ciproterona, drospirenona e clormadinona, esse benefício ele é bem claro. Mas todo anticoncepcional, por aumentar a quantidade de SHBG, pode diminuir a quantidade de testosterona livre. Então, todos eles podem ter esse benefício. Mas a gente prefere aqueles que já têm uma progesterona com atividade anti-androgênica.
quando o caso é controle de acne. Muitas vezes a adolescente ou a adulta jovem vai fazer um tratamento com o dermatologista e vai utilizar o Rocutan. O dermatologista ele não prescreve se ela não estiver tomando pílula ou colocado um DIU ou feito alguma coisa. E aí, se ela for utilizar a pílula, você já utiliza uma que vai auxiliar o tratamento. E as contraindicações absolutas? Bom, pílula é muito prescrito, gente. O que você não pode fazer de jeito nenhum? Pacientes com passado de TVP ou TEP atual, cardiopatia isquêmica, mais de 35 anos e tabagista com mais de 15 cigarros por dia. Nós vamos ver direitinho isso, porque tem uma divisão de idade e quantidade de cigarro, porque você aumenta muito o risco de AVC e infarto nessa paciente. Pacientes com enxaqueca com aura. Ah, vai piorar a enxaqueca? Olha, o risco de AVC aumenta muito, então enxaqueca com aura é contraindicação absoluta, categoria 4. Câncer de mama, mesmo pós-tratamento, a gente sabe que são tumores estrogênio dependentes, então essa paciente vai utilizar um DIU de cobre ou algum outro método. A cirrose descompensada, o estrogênio e a progesterona são metabolizados no fígado, então tumores hepáticos, né? O adenoma hepático ele está ligado à exposição a anticoncepcionais, a hepatite ativa. Então, a paciente é portadora do vírus da hepatite B, mas não tem nenhum nível de fibrose importante, pode usar contraceptivo hormonal? Pode, mas no caso da hepatite ativa, não. A hipertensão grave, acima de 160 por 100, ou paciente que utilize mais de 2 antihipertensivos ou de controle pior, também não pode de jeito nenhum. Na hipertensão leve, em casos selecionados. História de AVC, múltiplos fatores de risco para doença cardiovascular e diabetes com complicações cardiovasculares ou com mais de 20 anos de duração. Isso aqui, gente, é categoria 4, isso aqui não pode de jeito nenhum e não tem discussão. Então, se cair na prova, a única coisa que você não pode marcar é contracepção hormonal combinada. Bom, mais uma questão, mulher de 41 anos, fumante de 20 cigarros por dia, deseja usar método contraceptivo. Refere usar anticoncepcional oral desde o último parto há 7 anos. Deus ajuda, né? Ela diz que seu companheiro não gosta de usar camisinha e não confia na tabelinha. Aliás, para fazer tabelinha, você tem que ter um ciclo muito regular e uma disciplina muito grande. Rejeitou a possibilidade de parar de fumar, que seria o mais adequado, né? O que deve ser ofertado como opção para ela, pensando em diminuir o risco cardiovascular. Então, sabemos que continuar com o método anticoncepcional oral combinado não vai dar, porque ela tem mais de 35 anos e fuma mais de 15 cigarros por dia. Uma opção seria usar o anticoncepcional injetável com acetato de medroxiprogesterona. Eu queria que vocês lembrassem que o grande vilão cardiovascular e trombogênico é o estrogênio. A progesterona por si não tem problema, então ela pode usar o Depo-Provera, né, ou Contracept, que é o que a gente tem aí de marca no mercado, que é o anticoncepcional injetável com acetato de medroxiprogesterona. Agora, usar anticoncepcional com desogestrel e etinilestradiol, está aí o estrogênio da mesma forma. Nós temos pílulas só com desogestrel, que são as mini pílulas de hoje, né, ou as pílulas que a gente mais utiliza na lactação, que são super eficazes, mas ela sozinha poderia, o etinilestradiol não. Usar anticoncepcional com drospirenona e etinilestradiol também não tirou estrogênio. E usar injetável mensal enquanto faz uma laqueadura tubaia, não. A gente vai ver que o injetável mensal, ele dá um risco cardiovascular menor do que o oral, mas mesmo assim, enquanto aguarda uma laqueadura, ela não manifestou esse desejo, então não é a melhor opção. A melhor opção é o anticoncepcional injetável trimestral com acetato de medroxiprogesterona. Isso você tem que saber. Essa é a substância do injetável trimestral, que é uma progesterona que não aumenta seu risco cardiovascular. E os injetáveis? Bom, vamos falar um pouquinho dos injetáveis porque eles fogem um pouquinho à regra aqui. Eu peguei essa tabela, ela é uma cópia, assim, uma reprodução do que a gente tem naquela publicação dos critérios de elegibilidade do OMS e que aborda o tabagismo. Tabagismo é uma coisa que tem a ver com a idade. Olha só, a mulher que fuma e tem menos de 35 anos, os anticoncepcionais hormonais combinados, ele é categoria 2. Então, a menina de 20 anos que fuma um maço de cigarro, ela pode usar anticoncepcional hormonal combinado, né? Seja injetável, seja pílula, qualquer um. Depois vem as pílulas de progestágeno, que é o PP,
O acetato medroxprogesterona de depósito também. O implante de progesterona, o DIU de levonorgestrel, que é o Mirena, e o DIU de cobre. Essas são as siglas que estão aí na tabela. Então, com menos de 35 anos, você pode usar tudo. Depois de 35 anos, aí vai depender da quantidade de cigarro que você fuma. Se você fuma menos ou mais de 15 cigarros, o oral não dá para você, porque menos de 15 cigarros ele é categoria 3 e mais de 15 ele é 4, conforme a paciente da questão. Já os injetáveis, como eu tinha dito, eles têm um risco cardiovascular um pouquinho menor. Então, se a paciente tem mais de 35 anos e fuma menos de 15 cigarros, eu fumo 5 cigarros por dia, ela ainda pode usar um único tipo de anticoncepcional oral combinado, que seriam os injetáveis. Por lógica, também o adesivo seria permitido e o anel também, embora sejam bem mais caros e menos disponíveis no Brasil. Acima de 15 cigarros, aí ela não pode nenhum, porque até o injetável ele já é categoria 3. E olha os métodos com progesterona, independente de idade e quantidade de cigarro, tudo categoria 1. O DIU de cobre, categoria 1. Então, essa mulher, ela tem muita opção. E quem não conhece uma colega que fuma? Cuidado com isso, porque ela pode passar dos 35 anos e aí ela vai ter que trocar o método. Bom, vamos ver mais essa questão. Paciente de 23 anos, nunca usou contraceptivo, não é fumante, sem história familiar ou pessoal de fenômenos tromboembólicos. Então, observe o seguinte: a história pessoal de fenômeno tromboembólico, ela pode contraindicar contracepção hormonal combinada. Mas a familiar, ela é complicada, porque você tem que ter tido uma pesquisa de trombofilia familiar. A sua avó que fez uma cirurgia de joelho e teve trombose, isso geralmente não contraindica o seu uso de pílula contraceptiva, não. Mas a paciente tem função hepática e renal normal, normotensa e portadora de enxaqueca com aura. Isso é super importante e cai. Deseja usar contraceptivo oral combinado. Ela já veio com a ideia de utilizar a pílula. Assinale a alternativa correta que representa a conduta a ser seguida segundo os critérios do OMS. Então, gente, essa publicação do OMS, a gente colocou na apostila um resumo das principais condições clínicas, mas se você tiver a oportunidade de dar uma folheada, ela é livre, você pode baixar, ela guia quase todas as questões de contracepção. Bom, contraindicar, pois o risco é inaceitável, nós vamos ver. Pode ser usado sem restrições de jeito nenhum. O risco é pequeno, por isso não contraindicar o uso. Deve ser um método de última escolha com acompanhamento rigoroso. Não tem que acompanhar, ele é contraindicado. Pode ser utilizado apenas se a enxaqueca não estiver relacionada ao ciclo menstrual, isso independente. O problema é que ela tem enxaqueca com aura, uma enxaqueca vascular e um risco aumentado de acidente vascular cerebral no uso de contraceptivo oral combinado ou qualquer contracepção hormonal combinada com estrogênio. Vamos ver aqui. Então, olha aqui as cefaleias. Bom, a cefaleia sem enxaqueca, a dor de cabeça, a cefaleia tensional, para você iniciar um anticoncepcional combinado, ele é categoria 1. Para você continuar, ele é 2, porque ela pode ter alguma influência sobre isso. Então, assim, eu tenho muita dor de cabeça, por isso é que eu não estou usando o anticoncepcional. Isso depende que dor de cabeça, né? É uma cefaleia ou é caracterizado como uma enxaqueca mesmo? E olha as progesteronas e o DIU de cobre, tudo categoria 1. Agora, a enxaqueca, ela já é mais complicada. Ela é igual cigarro. Depende, você tem menos de 35 anos, para você iniciar, vamos falar da contracepção hormonal combinada, porque a progesterona ela é bem mais simples e ela é permitida. Se você tem menos de 35 anos, para iniciar é categoria 2 e para continuar é 3. Você suspende. Acima de 35 anos, uma enxaqueca sem aura, para iniciar o método ele é 3 e para continuar é 4. Então, você não vai usar. Na enxaqueca com aura, independente se é para você começar a pílula, se é para você continuar com a pílula, independente da via de administração, que observe que está aqui anticoncepção hormonal combinada, então, injetável, anel, pílula, 4. Então, não pode de jeito nenhum. E mesmo a continuidade dos métodos de progesterona devem ser vigiados como categoria 3. O DIU de cobre é uma boa opção para essa paciente. Bom, parênteses com relação à histeria
sobre o risco de trombose de anticoncepcionais, né? A Febrasgo, ela teve que se posicionar, porque, é claro, toda mulher que tem uma trombose, ou que tem uma trombose de membro inferior, uma trombose cerebral, foi o anticoncepcional. Geralmente ele é o grande vilão mesmo, porque o uso de anticoncepcional é muito comum. Mas o que a gente sabe? O risco de trombose em mulheres que não estão grávidas e que não usam pílula combinada é de 1 a 5 casos para cada 10 mil mulheres. E ele aumenta de 2 a 4 vezes na pílula combinada, então vai para 2 a 20 casos. A gravidez aumenta o risco de 20 a 80 vezes, e isso se persiste no puerpério e pode persistir por até 1 ano no pós-parto. E ninguém deixa de engravidar por causa disso. Então, é pesar muito o risco-benefício. Assim. Acho que teve uma época de muita histeria e o Diane foi suspenso em alguns países da Europa, mas pesando o risco-benefício, o aumento ele é pequeno, e principalmente nos 2 primeiros anos de uso. Há outros fatores que aumentam o risco de trombose, como a idade, né? Então, as mulheres acima de 35 anos, um pouco mais de cuidado. A obesidade, a imobilização prolongada e tabagismo, parar de fumar ninguém quer, né? E viajar de avião, na realidade, a realização de exames de trombofilia não previne a trombose nem identifica adequadamente aquelas pessoas que terão. Mas se essa paciente tiver sido investigada por uma história familiar muito forte, a gente também não passa contracepção hormonal combinada, isso está lá no manual da OMS, muito bem explicado. Mas houve uma época em que queria obrigar os planos de saúde a pagarem screening de trombofilia para prescrever um anticoncepcional. E isso é um absurdo, os exames são caríssimos e a maioria das pessoas não tem, as doenças são raras. Bom, com relação ao tromboembolismo, então, resumo de tabela. A contracepção hormonal combinada, se ela já teve, se o tromboembolismo é agudo, ou se ela vai passar por uma fase de mobilização prolongada, ele é proscrito. A pílula de progestágeno, ela pode, exceto no... Aliás, todos os progestágenos, né, estão permitidos no antecedente de tromboembolismo ou na imobilização prolongada. É comum a paciente falar assim, eu já tive trombose, ou eu tenho varizes também, varize superficial, que não tem nada a ver, mas eu já tive trombose, eu não posso com nenhum hormônio. Não, você pode colocar um Mirena, você pode pôr um Implanon, você pode usar uma pílula de progestágeno, isso não tem problema nenhum. Você não pode usar o anticoncepcional hormonal combinado. Mesmo no tromboembolismo agudo, em que os métodos com progestagênio são categoria 3, existe uma ressalva. Se a paciente estiver adequadamente anticoagulada, ela pode utilizar. Inclusive, às vezes, a anticoagulação aumenta muito o fluxo menstrual e os métodos com progesterona ajudam a reduzir isso, e isso é adequado. O DIU de cobre não interfere com absolutamente nada, então ele é categoria 1 em todos os casos. Bom, e a contracepção hormonal com progesterona? A gente tem o injetável trimestral, a gente tem as pílulas. As pílulas com progesterona, elas são de uso contínuo, então vem 28 comprimidos. A gente tem o implante subdérmico, que é o Implanon, e a gente tem o Dilmirena, que hoje em dia é muito utilizado para isso, para sangramento perimenopausa, uma série de vantagens. Então, em termos de efeitos cardiovasculares e tromboembólicos, eles trazem vantagem, sim. Bom, qual seria o problema de uma pílula com progestágeno? Tem muita paciente que não gosta de não menstruar, a quantidade de spottings ela é maior, e alguns benefícios não contraceptivos, como melhora da pele, isso aí às vezes a gente não consegue obter. Bom, o que a gente tem de formulação? A gente tem a contracepção com progesterona. O mais comum, a gente tem a norestesterona, isso a gente tem em posto de saúde, o Micronor, Norestin. Né? E a outra formulação muito comum são as com desogestrel, que é o Cerazete, Nactal e Pérola. Antigamente era dito assim, a pílula da amamentação ela é mais fraquinha. Na verdade, hoje em dia, as formulações com desogestrel elas têm a mesma eficácia de um anticoncepcional hormonal combinado. O que eu estou querendo dizer? Que um Cerazete, um Nactal, um Pérola, eles têm a mesma eficácia do que um ciclo 21, mesmo que a mulher não amamente. E os injetáveis, no Brasil, as principais marcas é o Depo-Provera ou Contracept, acetato de medroxprogesterona,
trimestral, é super prático, mas tem uma pequena ressalva. Está correlacionado à redução de massa óssea com o uso por mais de 2 anos, então a gente tenta evitar esse uso muito prolongado, mas é prático, a paciente acaba não tendo mais sintoma menstrual, acaba às vezes até nem menstruando, mas observar o tempo de uso. Bom, vamos para as questões de verdadeiro ou falso para a gente trabalhar um pouquinho os critérios de elegibilidade. Puérpera, 20 dias pós-parto, amamentando, pode iniciar a pílula progestínica? Bom, até mesmo na nossa apostila e as recomendações são que essas pacientes não comecem nenhum tipo de hormônio antes do resguardo, né, que seriam as 6 semanas pós-parto, os 42 dias, por causa da imaturidade hepática do bebê. Na última publicação dos critérios de elegibilidade da OMS, essa paciente ela pode. Na verdade, a progesterona ela pode ser iniciada logo no pós-parto, bem no início do pós-parto, porque ela não aumenta o risco de trombose. E as formulações orais elas estão liberadas. Tem uma pequena diferença. Ela está amamentando, né? Observe assim, se ela não estivesse amamentando, ela teria, também poderia iniciar. Ah, ela poderia iniciar anticoncepcional oral combinado? Aí não, aí é um pouco diferente, porque você tem o risco de trombose do puerpério. A gente tem só uma diferencinha, que no pós-parto, as pílulas de progestágeno, o implante de progesterona, o DIU de levonorgestrel e o DIU de cobre, com menos de 6 semanas e amamentando, podem ser inseridos sem nenhum problema. O acetato de medroxiprogesterona, por causa da formulação, seria categoria 3, menos de 6 semanas. Lembrando que o DIU, seja ele o Mirena, que é o único DIU de levonorgestrel, né, que a gente tem, ou seja o DIU de cobre ou cobre prata, o que você vai fazer, ele tem que ser inserido. Ele pode ser inserido até 48 horas, ou seja, no pós-parto imediato. E muito hospital tem feito isso para ajudar as mulheres mais carentes a prevenir a gravidez logo que tem o parto, nas primeiras 48 horas, ou então você tem que esperar 4 semanas. Isso segundo a OMS. Mas em bula, a maioria dos dias são 6 semanas pós-parto, pelo menos 42 dias depois do puerpério. Porque nesse intervalo, o risco de expulsão ele é grande. 6 semanas e até 6 meses amamentando, podemos usar todos os métodos com progesterona. Lembrando que a amamentação exclusiva, ela impede a contracepção hormonal combinada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre contracepção de emergência. A contracepção de emergência, ela foi criada e antigamente, até que se inventassem as pílulas só de levonorgestrel, ela era feita com o método de USP, que você pegava uma cartela de anticoncepcional e dava 200 microgramas de etinil estradiol e 1 miligrama de levonorgestrel de 12 em 12 horas, e isso funciona. O que dá mais ou menos 6, hoje em dia nas formulações mais comuns, 6 comprimidos de manhã, 6 comprimidos à noite, e funciona. Se você não puder sair para comprar a pílula de levonorgestrel de 0,75 de 12 em 12, ou hoje em dia, 1,5 miligrama em dose única funciona. O principal mecanismo de ação dessa pílula, gente, é inibir o pico de LH e inibir a ovulação, sim. E a eficácia, ela é boa. A gente deve usar preferencialmente até o 3º dia do coito desprotegido. Claro que quanto maior o tempo que se passar, menor a eficácia, mas pode chegar até 95% no primeiro dia. Mas a gente sabe que até o 5º dia pós-coito desprotegido existe uma certa segurança. A única contraindicação absoluta ao método é a gravidez confirmada. Ah, mas a paciente já teve trombose. Ah, mas ela tem cefaleia. Ah, mas não. Ela às vezes vai ter uma contraindicação ao uso de hormônio. Ah, tem um tumor hepático, tem ao uso de hormônio de forma crônica. Mas para o uso de contracepção de emergência esporádica, não. E não é considerado um método abortivo. Até porque o que a gente tem hoje é uma progesterona que a gente utiliza até que é um hormônio produzido em maior quantidade quando a mulher engravida. Questão Unicamp, mulher de 20 anos procura unidade básica de saúde solicitando medicação para contracepção de emergência. Relata coito não protegido há 50 horas, então tem quase 3 dias, né? Refere ciclos menstruais irregulares e nega outra relação sexual desde a última menstruação. Quanto à anticoncepção, a orientação correta é
prescrever anticoncepção de emergência para diminuir a possibilidade de gravidez. E claro que também orientar essa mulher ao uso de uma contracepção eficaz e mais contínua. Bom, a contracepção de emergência não está indicada pelo tempo transcorrido? Não, em bula até 72 horas, mas a gente sabe que até o quinto dia a gente tem uma certa eficácia. A contracepção de emergência não está indicada porque os ciclos menstruais irregulares são anovulatórios. Ninguém garante que a paciente anovulatória não pode ter ovulado naquele mês. Aguardar a próxima menstruação para iniciar método anticoncepcional de escolha. Até está correto, mas nesse momento, na urgência, é prescrever anticoncepção de emergência para essa paciente. Muito obrigada e nós vamos continuar esse tema na próxima aula.